Só Jesus é digno de ser adorado. Atos 20, 17. Tem microfone aí para uma pastora, por favor? Fica de pé e leia. Você que não tem dificuldade, é claro, para ler, fica de pé e leia, por favor. Pode tirar a máscara para ler, tá, filha? Aqui em São Paulo está liberado isso aí. Só o Dória está usando agora. Por favor. Em Mileto, fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E, quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Amém. Então, um momento. Paulo fala da entrada dele na Ásia. Né? Você sabe o que é Ásia, não sabe? O evangelho, ele é bem recebido na Ásia. O país mais populoso da Ásia acaba de proibir o evangelho. Quem está sabendo disso aí? A China. E poucos países da Ásia aceitam o evangelho, aceitam a Jesus Cristo. A maioria inventou um Deus para adorar, para servir, e já com o pretexto, né? Porque, na verdade, eles não servem absolutamente nada a não ser o dinheiro e o próprio ventre. Então, Paulo foi dos poucos pregadores na história da humanidade que adentraram a Ásia para pregar o evangelho. Foram poucos. E aonde ele foi pregar? Em Éfeso. Éfeso fica onde? Na Turquia. Quem sabia que Éfeso fica na Turquia? Fica na Turquia. E a Turquia é bem do lado da Ucrânia. Quem sabia disso aí? A Turquia divide a Ásia da Europa, juntamente com a Ucrânia. Pouca gente sabe, hein? O bispo Marcos conhece, é militar, né, bispo? O senhor levantou a mão e estuda o que deveria acontecer com todos. Né? Então, presta atenção para você ver como eu e você estamos aquém, muito aquém, daquilo que Deus espera de nós. Nós estamos longe, 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 longe. E se a gente não tomar uma atitude, vai acontecer o que aconteceu com muitos até hoje. A palavra diz assim: guarde bem o que tem para que ninguém tome a sua coroa. A igreja hoje em dia ela é morna. A igreja é morna, a igreja de Cristo é morna. É aquela igreja que provoca ânsia de vômito em Deus. Você já deve ter lido sobre isso. Paulo estava em Éfeso, um dos lugares mais difíceis para se pregar o evangelho. Paulo foi o primeiro pregador na história da humanidade a pregar dentro de um estádio. Eu mandei para o diretor uma foto lá do estádio. Fecha na foto, por favor. Olha o estádio onde Paulo pregou. Está lá até hoje. 18 metros de altura, capacidade para 25 mil pessoas. Esse estádio aí foi construído para colocar os cristãos brigando com animais, com leões, com tigres. Eles enchiam aquela parte de baixo ali de cristão,
Você é o que? Eu sou cristão. Quem é o seu Deus? É Cristo. Então você vai para a arena. Aí levava lá 100, 200, 300 cristãos e soltava os leões, os bichos. O que você faz? Eu prego a palavra, prego o evangelho. Então você vai lá brigar com os leões. E eram despedaçados ali. Ó. Isso aí é Éfeso, isso aí é na Turquia. E ali do lado tem a Ucrânia. E também mais adiante a Rússia. Ali, do ladinho dessa cidade de Éfeso, tem uma cidade chamada Esmirna. Quem já ouviu falar Esmirna? Onde é que está escrito? Apocalipse, capítulo 2. E Jesus, quando falou para a cidade de Esmirna, ele falou que ali ficava a sinagoga de quem mesmo? De quem? O que é sinagoga? Onde é que ficava a igreja de Satanás? Esmirna. Do lado de Éfeso, 79 quilômetros de Éfeso. Você vai de trem, você vai de carro, de charrete, você pode ir também, são 79. É daqui para Sorocaba. A sinagoga de Satanás ficava a 1.000 quilômetros, um pouquinho mais, da Ucrânia e a 1.700 quilômetros da Rússia. A sinagoga de Satanás. Toda aquela região ali serve a Satanás. É de lá que está saindo a destruição do mundo. Eu não gostaria de falar isso para vocês, não, mas dali vai sair a destruição do planeta Terra, do mundo. Porque ali foi implantada a sinagoga de Satanás na época de Jesus Cristo. Lá é a sinagoga dele. Ali começou, ali é o começo do ministério do diabo na era Cristo, na era do Evangelho. Jesus foi claro, ó. Aqueles que se declaram judeus não são, pelo contrário, sendo antes sinagoga de quê? Esmirna, do ladinho de Éfeso, do lado assim. E Paulo teve a coragem, a ousadia de entrar em Éfeso, para pregar o evangelho. Ele sabia que aquela fase da carreira dele ia ser de fome, de humilhação, de prisões, de tribulações e todos os dias. Por isso que ele falou que era entregue à morte o dia todo, né? Diferentemente de nós, que reclamamos por pouco e fazemos jus a uma palavra do profeta Miqueias, que diz que o inimigo do homem são os da sua própria casa. Não tem nada a ver com a sua casa, não. Talvez até tenha, mas é difícil. Tem a ver com o evangelho, com a igreja de Cristo. Tem a ver com a igreja de Cristo. Por que a igreja de Cristo existe? Para quê? Para combater a igreja de Satanás. A igreja de Cristo foi implantada para salvar a humanidade. A igreja de Satanás foi implantada para destruir a humanidade, para condená-la eternamente. Quem está me ouvindo bem? No mundo só tem essas duas aí, a igreja de Cristo. Não tem negócio de igreja de São Longuim, de Nossa Senhora, de São Valdemiro, não. Só existe a igreja de Cristo e a do Satanás, a do diabo. Não tem esse negócio de meio termo, não. Esse negócio que um líder de uma igreja evangélica renomada foi lá em Roma e chamou o sujeito lá de a sua santidade. Isso aí é a mesma coisa que ajoelhar diante de Satanás e beijar os seus pés. Vá para os quintos dos infernos. É a mesma coisa, não adianta aborrecer isso comigo. Porque o sujeito foi lá
pensa que decepção para mim, que sou colega dele, líder como ele. Foi lá e chamou de sua santidade a besta. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha para o evangelho. Uma vergonha. É a mesma coisa que ajoelhar e fazer acordo com o diabo. Então, só tem duas igrejas no mundo, a de Cristo e a de Satanás. E não fui eu, não foi um apóstolo, não foi um profeta, foi o próprio Jesus, o Salvador, que elegeu Esmirna como a sinagoga de quê? De Satanás. Está lá do ladinho lá, ó. Está lá perto do Vladimir Putin. Imagina quantos demônios tem no corpo daquela fera lá. Imagina, que traduz e manda para ele isso aí. Então, imagina. Está lá. Éfeso, está até hoje lá, você quer saber, ao contrário de Laodiceia, que se tornou extinta, Éfeso está lá, só mudou um pouco. Lá na Turquia tem um nome de pouco diferente, mas Laodiceia se tornou extinta. Éfeso só não se tornou extinta porque um dos homens mais ousados da história do Evangelho pisou lá, chamado Paulo. Está até hoje lá. Que coisa, hein? Esse era abençoado mesmo. E ele pregou no estádio para 25 mil pessoas. Você já fez isso, Anderson? Só que foi naquela época, era o único do mundo. Se ele tivesse vivo hoje, se ele tivesse aqui hoje, sabe onde ele ia pregar? Ele ia pregar na maior praça de Nova York, de Roma. Por quê? Porque o sujeito era 100% evangelho. Quando o profeta fala, os inimigos do homem estão na sua própria casa. Vou explicar por que é isso. Eu e você somos da igreja de Cristo. Quem é da igreja de Cristo? Quem é da igreja de Cristo? Só que existe a igreja de Satanás. Quem sabe que existe a igreja de Satanás? Foi eu que falei ou foi Jesus? Sinagoga de Satanás. Uma faz oposição à outra. Só tem essas duas. Não tem negócio de... Não tem um terceiro, não. Esse negócio de profeta, não sei o que. Isso é conversa fiada. Esses profetas que são idolatrados, essas pessoas nem sabem de nada. Elas nem sabem de nada, isso é besteira. Aliás, tem pastor que começa a falar mal de um profeta, de alguém que passou na terra, só porque o povo... Eles nem sabem de nada, larga, esquece eles, nem sabem de nada. Isso aí o diabo criou isso aí para iludir, para enganar, eles nem sabem de nada. Por exemplo, tem muito crente que é avesso a Maria por causa desta doutrina satânica. E Maria foi uma santa mulher, uma mulher especial, nunca houve igual na terra, e acaba sendo pichada por causa de ignorância. Maria é para ser respeitada. Maria foi a mulher mais especial que a terra já viu. Aliás, não precisa nem dizer, né? Não precisa nem dizer. Né? Aí tem crente que fala mal de Maria por causa disso. Aí o padre pergunta para mim, lá na sua igreja fala mal de Maria? Eu falei, Deus me livre 7 vezes. Ah, que bom. Os padres gostam de mim demais. Você vê. Esses dias aí mesmo, alguém deu um testemunho no meu programa essa semana aí, ligou e falou, sou católico, sou empresário, sou da igreja católica. Fui perguntar para o padre se tinha problema de assistir, o padre falou, assiste porque é de Deus. Quem viu isso aí? Quem viu? Padre João. Ô, Padre João, um beijo, te amo, Padre João. Então, é porque eu falo a verdade, rapaz. Quem fala mal de Maria está endemoniado. Está endemoniado, perdoa falar isso, então é ignorante. No mínimo é ignorante. Como é que você fala mal de Maria? Só porque botaram que Maria é mãe de Deus e salva, aí é o problema de quem botou. Você vai falar mal da mãe de Jesus, do seu Salvador? Isso não existe. Aí o padre perguntou para mim, que chega na sua igreja respeita Maria. Eu falei, demais, demais. Mas vocês obedecem a Maria? Eu falei, claro. Eu falei, se tem uma igreja que obedece a Maria, é a nossa. Que a Maria falou, faz tudo que Jesus mandar. Falou.
Falou, então pronto. Foi ela que falou. Falei isso aí. Eu falei, Maria só tem um mandamento. Eu falei, Maria tem um mandamento dela, ela que criou. E ela disse, fazei tudo que meu filho mandar. Então a gente obedece a ela. A gente faz o que Jesus manda. Foi a Maria que deu essa ordem. Temos que obedecer a Maria. Amém? Se os católicos gostam de mim, eu falo a verdade. Maria não tivesse dado essa ordem, meu filho. Ela falou, faz tudo que meu filho disser. Então pronto. Olha lá. Tem que obedecer isso aí, ó. Aí, eu sou um admirador, assim, do apóstolo Paulo. Sabe por quê? Aí ele vai lá em Éfeso. Hoje lá na Ásia, seria mais ou menos como entrar na China e pregar abertamente. Entra na China e prega abertamente, você saber o que Paulo passou. Vai lá. Ou é pena de morte ou prisão perpétua. Corrente no pé. Tronco. E ele foi lá. Mas olha a história dele. Essa fase foi uma das mais tristes. Aí por que o sujeito falou que os nossos maiores inimigos estão dentro da nossa própria casa? Porque a igreja de Satanás, ela não está sendo combatida como deveria. Ela não está sendo combatida. Por quê? Porque a igreja de Cristo está confusa. Ela se dividiu, né? E vai numa igreja dessas aí, evangélicas, de Deus, homens de Deus, e pergunta qual é a maior preocupação deles. Vários deles vão citar a mundial. A maior preocupação deles. Eu não sei se você entende o que eu estou falando. Se eu vou olhar as maiores perseguições que eu sofri até hoje, veio de irmão que dormia praticamente na mesma cama que eu, comia no mesmo prato. Quando o sujeito deveria combater a igreja de Satanás, a sinagoga de Satanás, ele inconscientemente ou consciente, por ganância, por alguma coisa, algum distúrbio, alguma fraqueza espiritual, combate a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela está se combatendo, ela está se degradando. Você já imaginou a igreja de Cristo unida 100% para atacar a sinagoga de Satanás? Só que o mais grave nem é isso, se você quer saber. As igrejas discordam, isso aí é natural, de alguns pontos de vista, de algumas coisas, divergem. Isso é bíblico. No tempo dos apóstolos era assim também. Divergem, e doutrinas, enfim, visões, diferentes visões. Aliás, o próprio Paulo falou isso, mas o Espírito que opera é o mesmo. Só que, dentro de cada uma delas, de cada denominação, há também divergências, e combates, e disputas, e porfias. Eu e você fomos chamados para jogar no mesmo time contra a igreja de Satanás, contra a sinagoga de Satanás. Só que às vezes nos achamos disputando entre nós. Por exemplo, o que um soldado faz quando o outro se machuca? Você sabe? Quem sabe? O que é, Marcos? Resgata, paga o preço, põe a vida dele para defender mesmo que enquanto ele estiver respirando, ele está ali. É assim. E aqui não, aqui quando um soldado se machuca ou erra, que é espiritualmente falando, o que o pastor ou o bispo, o colega faz? Bem que eu falei que ele era assim, e vai para cima dele para acabar de matar, para acabar de destruir. Você acha que está certo? Você está agindo certo? É assim que funciona? É isso que Deus quer de você? Lá no secular, o soldado defende a vida do outro com a própria vida. E aqui o soldado quer enterrar. E no meio evangélico a mesma coisa. As igrejas. Se você chegar numa igreja dessa aí e falar, mundial está com sérias dificuldades, ele vai esfregar a mão. Eu sabia. Olha só. E a igreja de Satanás só prosperando.
só prosperando. A sinagoga de Satanás cresce muito mais do que a igreja de Cristo. É triste dizer isso. Só você ver. Olha o que Satanás fez. Por exemplo, a Rússia está destruindo lá os ucranianos, crianças, civis, mulheres, famílias. Tem pessoa que perde da noite para o dia tudo que construiu a vida inteira. E suas crianças meio dentro, é para chorar. Os bebezinhos nem sabem para onde estão indo, dentro de carrinho de supermercado. E as nações não fazem nada, sabe por quê ou não? Porque para eles não interessa a vida. Por que quando o Iraque atacou o Kuwait, que é indefeso, Estados Unidos e seus aliados foram em defesa? Parecia tão bonito. Você está com sono, já? Você passou a noite em claro? Então presta atenção. Então por quê? Porque é exatamente, petróleo. A riqueza do Kuwait. Não tinha nada a ver com o povo do Kuwait, com almas do Kuwait. Na época, muita gente, olha que maravilha, os países aliados defendendo o interesse deles. Defendendo o interesse deles. E como na Rússia é o contrário, quem mais fornece combustível fóssil ao mundo é a Rússia. Então, meio que se afastaram, deixa massacrar. Ou seja, lá fora, no secular, uma alma não vale absolutamente nada para eles. O que vale é o que ela pode produzir, proporcionar. Não pode ser assim no nosso meio. No nosso meio, uma alma tem que ter valor, o mesmo valor que Jesus deu. Qual foi o valor que Jesus deu a uma alma, meu filho? Qual foi o valor que Jesus deu? Não. Isso aí todo mundo já sabe. O valor junta todo o petróleo da Rússia, da Venezuela, da Arábia Saudita, junta todo o diamante de Angola e África do Sul e do norte do Brasil, junta todas as madeiras de leis, todo o ouro e toda a prata. Jesus disse: não vale nada o homem ganhar o mundo e perder a alma, porque a alma, uma só, vale mais que o mundo. Eles não querem saber, eles não vão gostar do que eu estou falando, o problema é deles. Eles não querem saber de alma, de vida, não. Só que se eu e você temos o mesmo espírito deles, temos que proceder de igual modo. Do contrário, nós temos que sarar os que estão feridos no nosso meio, cuidar dos que estão acidentados, ao invés de querer afundá-los. Nós temos que cuidar uns dos outros e cuidar das almas, do rebanho. Nós vamos chegar lá. Presta atenção. É para isso que fomos chamados. E é disso que seremos cobrados também. E não é cobrança de Valdemiro, não. Isso aí não é nada, não. Isso aí pode entrar no ouvido e sair no outro. A cobrança de Deus é simplesmente tirar a sua coroa. A minha coroa. Essa é a cobrança de Deus. Eu posso cobrar à vontade, não vai mudar muita coisa, não. A cobrança de Deus é assim: você perdeu porque você não fez o que eu mandei você fazer, acabou. Está escrito isso. Você não fez o que eu mandei. Então, o que você tem feito? Será que o diabo não está conseguindo eleger um concorrente para você dentro da igreja? Se ele está fazendo, você está fraco, sua mente está dominada. Não pode ter concorrente aqui, só pode ter aliado. Amém? Está certo ou errado? Só aliado, não pode ter concorrente. Não pode ter concorrência. Dentro das igrejas, dentro do evangelho não pode ter concorrência. Eu não posso ser concorrente da Assembleia de Deus, nem da Universal, nem da Batista, nem da Adventista, nem da Sete. Não pode ter concorrente. Infelizmente tem. As igrejas concorrem umas com as outras. Esse dia eu vi um líder comemorando o problema financeiro que o Valdemiro e a igreja do Valdemiro está passando na internet. Falei, que coisa triste. Eu jamais iria comemorar qualquer deficiência ou problema dele, porque a minha visão não é essa. Então, aí eu pergunto, quem é que ganha com isso? A sinagoga de Satanás.
A igreja do diabo, ela está ilesa, porque a igreja de Cristo unida deveria atacá-la. Você entende atacá-la? Não é jogar míssil não, igual o Putin está fazendo não. Atacar de que maneira? Atacar tirando as armas das garras de Satanás e de lá. Tirando, esvaziando a igreja de Satanás. Eu e vocês fomos chamados para esvaziar a igreja do diabo. E nós vamos ter que esvaziar, vamos ter que tomar força. Vamos ter que tirar a força o povo lá da igreja de Satanás. Nós fomos chamados para isso. A sinagoga de Satanás. E não é para covarde isso. Não. Covarde fica disputando poder entre os irmãos. Disputando poder. Não pode. Não pode. Não pode. Imagina um líder de igreja comemorar porque a outra está com problema. Isso é uma vergonha. E as igrejas combatem umas às outras. Presta atenção para você ver. Presta atenção para você ver. Tem uns que até põem demônio para pregar na igreja dele. E vê se ele faz pergunta para os demônios acerca de guerra, acerca da sinagoga de Satanás, faz pergunta, principalmente, você está lá na igreja do Valdemiro, esqueceu de conversar antes com o demônio falou, eu estou lá com o Valdomiro. Eu falei, o demônio não sabe meu nome não? Está lá, eu vi esses dias agora. O Valdomiro? Ele ficou meio constrangido, o velho lá. Porque o demônio não sabe meu nome, não? Rapaz, eu achei que eu era mais conhecido. Porque o demônio, você lembra quando foi questionado? O sujeito falou, sai demônio. Ele falou, sai em nome de Jesus, quem Paulo prega. Ele falou, conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas e vós? Será que o demônio me conhece até hoje, não? Acho que conhece, hein? Estou lá com o Valdomiro. Rapaz, que vergonha. Aí o sujeito, em vez de combater a sinagoga de Satanás, olha que ponto que chegou o evangelho, a igreja de Cristo. Pode perguntar para mim assim que eu respondo sem gaguejar. Se você perguntar assim, se você botar uma lista de igreja aí, tal igreja é de Cristo? Fala sem gaguejar. Agora, uma coisa é ser igreja de Cristo, outra coisa é estar sã, saudável e salvo. É outra história. É outra história. Uma coisa é ser igreja de Cristo, outra coisa, as 7 igrejas da Ásia eram de Cristo? Era. E o que foi instalado lá dentro da igreja? Sinagoga de Satanás. Satanás botou o trono dele lá, fincou lá em Esmina. Fincou o trono dele. E até hoje, vê de onde vai sair Você sabia que lá na região, Rússia e Ucrânia ali, eles têm armas nucleares. A Ucrânia teve que abrir mão, né, na época. Mas eles têm armas nucleares capazes de destruir o mundo inteiro. Quem sabia disso? Destruir o mundo inteiro. Então, o Satanás fincou ali o trono. E agora dali vai sair. Por quê? Mas os Estados Unidos são os guardiões, são crentes, crente no petróleo. Os Estados Unidos, o Deus deles é o petróleo, é evangélico. Está vendo? A igreja é deficiência. Petróleo. Petróleo. E se a Ucrânia tivesse petróleo para abastecer os Estados Unidos, já tinham tomado as dores. Só que a preocupação do ser humano. Eu e vocês, nós fomos chamados, nós nos alistamos no exército de Cristo para combater a sinagoga de Satanás. Não é para combater uns aos outros, não é para ficar medindo força, e um estado querer ser melhor do que o outro, um bispo querer ser melhor do que o outro, e comemorar quando o outro cai, quando o outro tropeça. Não, pelo contrário. Nós fomos chamados para carregar os doentes nas costas. Nós temos um exército que tem que ter unidade, unificação, tem que ter laços, tem que ter aliança. Amém?
É isso. Presta atenção. Olha o Paulo, o exemplo para mim e para você. Estava onde? Em Éfeso. Estava em Éfeso. Tomara que você, quando tiver para aquelas bandas de lá, você visite lá a Turquia. Vai lá na Ásia, aproveita, passa na China e faz uma concentração. Se Paulo tivesse aqui na terra, ele iria. Porque nunca houve ninguém igual. Acima dele, só Cristo. Porque a entrega foi total. Olha só o que ele fez. Continua, por favor, filho. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa. Peraí. O grande apóstolo Paulo, o maior de todos os apóstolos, ia de casa em casa evangelizando? Ele fazia isso? Rapaz, você já imaginou uma internet na mão de um homem desse? Você já imaginou? Você já imaginou uma ideal Sky, vivo, claro, nós estamos lá, não? Na mão de um homem desse? Você já imaginou um homem desse com tanto de obreiros que nós temos, pastores, e bispos e missionárias? Ele era praticamente sozinho, ele levou uma meia dúzia com ele ali. Só que a coisa apertava de tal maneira que ele dispensava, pode ir para casa. E ele ia sozinho. Só que não ia de avião, de carrão possante, 160 cavalos, não sei quantas mulas e quantos jumentos. Não, ele ia no barquinho à vela. Ventos fortes. E às vezes tinha que dormir no meio do caminho, em ilhas. O vento dava tão forte, arrebentava. Só que não era vela como hoje também, não. Eu já tive barco à vela já. Você precisa de ver como é que são as velas de hoje. Antigamente eles estendiam lá e costuravam aqueles estopa. E botava lá, o vento dava e arrastava, lá vai ele para pregar. Só que aonde chegava também, se tivesse 1000 pessoas na cidade, 900 convertia. A unção transpirava assim. Eu tenho arrepio. Quando Paulo falava, até cabelo liso arrepiava, meu irmão. É diferente, porque a entrega. Porque Deus dá a você o tanto que você se entrega para Ele. Você sabia disso aí? Você não tem negócio, não tem simpatia, não tem ritual, não. Aí eu estava no outro ministério, aí houve um comentário, esse negócio de milagre, de morto ressuscitado, não sei o quê. Aí eu vim da África, aí um bispo lá, um que foi jogador de futebol profissional, ele contou para o chefe dele lá, que foi meu chefe também, ajoelhou do meu lado para escutar o que eu estava falando. Estava eu e a bispo. Eu falei, não estou entendendo, não. Você lembra que eu falei? Não tem nada que escutar, não. Isso é besteira. Ele falou, vou escutar o que ele fala para ver o que é o segredo. E quando a gente estava ali enjoelhado orando, aí uma mulher estourou um tumor na perna, assim, pum, sujou um monte de gente, lá em Pernambuco. Ele falou, bispo, eu achei que... Falou para o bispo, chefe dele lá. Foi meu chefe, vocês não sei, não. E que hoje largou a sinagoga de Satanás e bate no Valdemiro. Mas tudo bem. Aí, eu sou soldado, né? Sabe como é que é, né? Soldado, enquanto está, pode torar a perna. Enquanto tiver, soldado mesmo, pergunta o Marcos, soldado de verdade mesmo, se você não arrancar a cabeça, enquanto tiver alguma coisa, é que nem aquele do robô lá do Arnold Schwarzenegger, ficou só a cabeça, ficou, aquele robô lá, não é Robocop, não é um outro, Exterminador. E dá uma raiva quando eu vi aquilo lá pela primeira vez, o miserável lá torado no meio e... Falei, não é possível, ninguém acaba com essa praga, rapaz. Igual o Chuck. O Chuck também. Soldado de Cristo é assim, quando tiver uma perna, cara. Aí, você vê. O sujeito falou, eu queria escutar o que ele fala, porque ele fala com tanta naturalidade, pode estourar o tumor estoura.
Não. Não tem nada a ver, não. Isso aí não tem simpatia, não. Deus vai dar o que você der para Ele. A medida é essa. E não vem reclamar de mim, não. De injustiça, isso é conversa, não existe injustiça. Na obra, não. Não existe. É só você ver o que tentaram fazer com Davi. Tinha 8 filhos, passaram 7 na frente do profeta. Tinha um lá que até eu tinha consagrado ele, tão bonito que era. Eliabe, né? Perfeito. O cabelo dele não penteava, fazia assim, ó. Já caía. Moreno alto, olhos verdes, 1,90 m, está tudo França assim. 1,91 m, a barba era mais bonita que a do França. Aí passou desfilando, slim. Aí ele viu, já sabia dos rumores lá, aí o profeta estava lá e passou. O profeta está lá, o rei. Esse é o rei. Deus falou, baixa essa bolinha, rapaz. O Samuel, não é Valdemiro, não. Valdemiro, então, misericórdia. Valdemiro é sujeito para passar mancando, que eu já falei, esse é o rei. O Samuel, meu irmão, você sabe o que é Samuel? Você sabe, você tem ideia do que é Samuel? O Samuel confundiu o Valdemiro é fácil, agora confundir um Samuel, meu irmão, só o Eliabe. Está lá o rei, Deus falou, não, que rei é o quê? Esquece, não é esse não. Eu não escolhi esse daí não. Eu rejeitei, olha que palavra pesada, eu rejeitei, foi? Aí então passa o outro, bonitão também. Esse aí tem quanto? 1,89. Quantos quilos? 79 quilos. Que é o, pela altura, né? Manequim, 44. Eu quando conheci a bispo, o meu era 38, eu passava fome, né? Aí era diferente. Então, o sujeito estava. Aí foi passando. O pior é que a qualidade, em vez de melhorar o negócio, o sétimo já estava meio zaroi já. Aí, nada de rei, ó. Aí o Samuel resolveu fazer uma pergunta para o Jessé, não foi? E pensou, você não faz essa pergunta? Se não faz essa pergunta, ele ia falar, então, eu errei, ô Senhor, me perdoa. Tem outro Jessé por aqui na região, ele ia perguntar, né? Eu errei de casa. Aí o Samuel pergunta, vem cá, acabaram os seus filhos? Esse acabaram quer dizer que o outro era anônimo. Não, tem um mais moço, então manda chamá-lo. E ninguém senta aí não, quando ele não chegar. Lá vem o Davizinho. Isso é carrapato. É? O que foi, papai? Senta aí, meu filho, você vai ser rei Israel. Papai! Estava precisando ouvir isso, que hoje eu enfrentei um urso, eu quase morri. Eu estava tão triste. Essa piada aí, entendeu? Você vai ser rei. Rei? Você vai mandar nos seus filhos, nos seus irmãos todinho aqui, ó. E em mim também. Eu? Porque Deus dá para você o que você dá para Ele. E Davi dava tudo de si pelas ovelhas. Davi botou a vida em risco várias vezes por causa das ovelhas. Quem sabia disso? E quem cuida das ovelhas, cuida de quem? Quem cuida das ovelhas, cuida de quem? Você não sabe não? Então vê lá. Tu me amas, Pedro? Amo. Então apacenta o meu rebanho. Você gosta de mim, Pedro? Eu te amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. Deus não precisa de cuidado seu, as ovelhas precisam. E Davi dava a vida. Podia ser urso, leão, o Vladimir Putin, podia ser o que for. Ele ia para cima. Aqui não, aqui você não vai tocar não. Sozinho. Volta e meia achava um urso morto lá. O cara era valente pelas ovelhas. Não estava nem aí, não. E os do ar-condicionado lá, todo
né? Todo mundo servindo o Davizinho. Porque se você se doar para Deus, Deus vai derramar a vida dele na sua vida. Na sua vida. Vamos a Paulo? Vamos lá? Vai lá, filha. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E, agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Amém. Você sabe o que significa constrangimento, não sabe? Quem sabe? Constrangido a, obrigado a. Ele não tinha quem desse uma ordem para ele, mas ele era constrangido pelo Espírito Santo. Você vai para tal lugar, mas eu não quero ir, mas você vai. Esse constrangido em meu espírito quer dizer o seguinte: eu não quero ir para lá, porque eu vou sofrer. Mas Deus falava: você vai. O espírito dele não tinha sossego enquanto não obedecia, não acatava a ordem do Espírito Santo. Por isso, constrangido o meu espírito. E aí o Espírito Santo já avisava: você está indo para lá, sabe o que te espera lá? Eu fico imaginando se nas transferências na igreja, eu e vocês fôssemos avisados e informados dessas coisas. Você está indo para tal lugar, lá você vai ser preso, vai ser processado, vão arrebentar a sua casa, a sua família. É isso aí. O Espírito Santo fala: ô Paulo, vai para tal lugar. Você sabe o que te espera lá, Paulo? Por exemplo, se eu for lá para Angola semana que vem, o que me espera lá, você sabe, no aeroporto? 100 mil pessoas. Aí eu vou no avião, eu já vou olhando na janelinha assim, ó, ver o povão. Mas se falar assim: Valdemiro, você vai lá para Angola pregar. O que te espera? O que me espera lá? Bom, lá o governo vai largar você uns 2 anos na cadeia, tá? Vão arrebentar com a sua família. É o que o Paulo ouvia. Você vai passar fome, só tribulação e cadeia te espera lá. Mas ele ia assim mesmo, por quê? Porque ele era constrangido no espírito. O Espírito Santo falava: você vai para tal lugar. Sim, senhor, eis-me aqui. E o que eu faço lá? Bom, lá a primeira coisa, você vai ser preso. Vão atravessar a cidade com você amarrado uma corda, arrastando no chão, e vão te prender. É isso. Não tem nada a ver com lei, não. Isso aí é no nosso tempo, é na graça. Aí vejo o tamanho do nosso privilégio. E a gente, ao invés de se unir, lutar contra a sinagoga de Satanás, fica se despedaçando, um querendo atrapalhar o outro. Assim estão as igrejas. As igrejas estão assim. Você está pensando que as igrejas, as denominações estão torcendo para o crescimento umas das outras? Nada. Elas se dividem, até no que diz respeito a apoio a autoridades, a presidenciáveis, a uma divisão. Tem umas que apoiam o candidato que é claramente comunista e contra a pregação do evangelho. E não se nega, não. Nem disfarça, não. Já invadiram 2 igrejas esses dias. Invadiram a Assembleia de Deus e a Igreja Católica. Quem sabia disso? E tem pastor que está lá, por quê? O pratinho de lentilha com orelha de porco. Quem entendeu o que eu falei?
Você sabe o que é lentilha? Quem sabe o que é lentilha? Quem já comeu lentilha? Lentilha é feijão, feijãozinho, né? Parece que é feijãozinho do Nordeste. Esse pratinho de lentilha, quem entende o que eu estou falando? Se eu falar mais, eu sou processado. Quem entende? Quem entende o que eu estou falando? Não é bem pratinho, não, é panelada mesmo. Você entende o que eu estou falando? Quem entende? Você pensa que no me ofereceram foi saca mesmo de lentilha para mim. Saca. Saca. Ainda falaram do problema financeiro da igreja. Eu falei, vá para o diabo te carregue. Se Deus quiser resolver, ele resolve. Se ele não quiser, ele volta, a gente vai embora com ele, acabou. Não é pratinho, não. Essa época não é pratinho, não. É panelada mesmo. É feijoada. Você entende? Entende, né? Então pronto. A sinagoga de Satanás chega com panelada. O outro lá perdeu a unção da primogenitura por causa de um pratinho de lentilha. Depois ficou lá. Ele ficou revoltado ainda. Está errado, injustiça. Isso aqui. Aí tem pregador que na ignorância, mas põe ignorância nisso, fala mal do Jacó. Não, porque o Jacó, usurpador, que conversa fiada. O Jacó tinha a mesma fome do Esaú. Tinha ou não tinha? A mesma fome. Deu a hora da refeição, a fome era igual. Ele abriu mão da comida por causa da unção. O outro abriu mão da unção por causa da comida. Quem entende o que eu estou falando? Quem foi o santo ali? Jacó tinha fome, meu irmão. Ele levou aquela lentilhazinha com orelhinha, com focinzinho de porco, rabinho de porco, para ele. Aí o outro não levou nada, que era um preguiçoso, desorientado. Ou comeu antes. Eu fazia isso, você lembra? Comeu antes da hora. A fome era muita. Então, o Jacó abriu mão. Ele falou, eu vou ficar com fome, mas eu vou descer daqui cheio de unção. Eu vou ser o primogênito agora. Eu vou ter o direito. Ele deu a comida, sacrificou a carne dele para ter a unção. O outro encheu a barriguinha, tirou até um cochilo, só que ficou vazio, acabou. Vendeu o direito. Quem entende o que eu estou falando? E vem falar mal de Jacó? Negativo. Jacó jejuou para ter a unção que teve. Quem entende o que eu estou falando? Jejuou, sacrificou a carne para ter a unção que teve. Então pronto. Jacó é um exemplo. Quem fala mal de Jacó é porque é desorientado, não é verdade? Aliás, é só você ver lá no deserto sozinho. Jacó estava lá, não tinha nada. Daqui a pouco ele cochila. Deve ter pensado assim, meu Deus do céu, parecia assaltante aqui, ladrão, não sei o quê. Tinha anjo que não acabava mais ali. Né? Porque o sujeito pagou o preço da unção. Ele pagou o preço. Então ele sonhou. Quando ele sonhou, ele viu os anjos subindo. E não era sonho só não, hein? Era realidade. Ele acordou e falou, aqui é a casa de Deus. Porque quem carrega a unção de Deus, aonde pisa é a casa de Deus, você sabia? Aonde você pisa, é a embaixada. Nós somos embaixadores, é a embaixada. A embaixada da América aqui, as leis que regem são de onde? De onde? Da América. Vai lá fazer besteira. Vai lá. Tinha que transformar o Congresso, nossa, lá em Embaixada da América. Desviou da saúde, mete a peia. Aí eu quero ver. Então, olha só. É assim que funciona. Aí Paulo vai lá para
Eu sou constrangido aí no Espírito. Mas o Espírito Santo avisou. O que o Espírito Santo avisou? O que esperava ele? Cadeias e... Não é cadeia não, é cadeias e tribulações. Cadeias e tribulações. Por favor, pode sentar, filha. Uma outra pastora lê, por favor. Por favor. A partir do 24. Está aqui, filho. Pode ler, filhinha. Pode ler. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém. Parece muito estranho um pregador, ainda mais que nós temos que dar exemplos e incentivar, estimular. Mas aí é que a nossa vida, nós que somos sacerdotes, a nossa vida é diferente da do povo, das ovelhas. O próprio Paulo fez a separação. Ele falou: a nós, os apóstolos, ou seja, pastores e bispos, nós somos chamados para levar pancada mesmo, xingados, para passar privações e fazer pessoas prosperarem. Ele fala isso aí, não fala? Ele fala, não é desse jeito que eu estou falando, mas ele fala. A mim me parece que nós, os apóstolos, fomos colocados em último lugar, assim que ele fala. Você já leu isso aí, não? Olha lá, ó. Como se fôssemos condenados à morte, ó, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Espetáculo. Eles zombam da gente. Mas aí ele vai falando ali. Ou seja, nós não podemos desejar a vida que o nosso ministério proporciona às pessoas. Você quer ver uma coisa? Isso que ele está dizendo aí tem um peso tão grande. Ele fala assim: a minha vida não é preciosa. É porque ele fala com delicadeza, com sabedoria. Não volta lá, por favor. Você está com pressa? Eu não estou com pressa, não. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Contanto, é porque a tradução ali é diferente da minha Bíblia. A minha diz assim: contanto que eu complete a carreira com alegria. Tem alguma Bíblia que diz alegria ou não? Pois é, meu filho, eu já pedi tanto para não inventar. Não inventa. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Por que eu quis essa tradução, essa versão? Por causa da palavra alegria, para não ficar pesado demais. E se eu disser que essa palavra alegria foi botada exatamente por causa disso? Porque é muito pesado um pregador falar: minha vida não vale nada. Minha vida não é preciosa, minha vida é horrível. É pesado. É pesado até para quem ouve, porque as ovelhas torcem por nós. Você pensa que o povo não chora quando me vê chorando? Sofre. Então, alegria, quando ele fala completar a carreira com alegria, essa é a única alegria que eu e você podemos esperar. É não parar pelo meio do caminho, é não abortar a nossa carreira, o nosso ministério. É cumprir cabalmente, como fez o apóstolo Paulo. E ele fala assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, não fala? Guardei a fé. Mas
ele não estava feliz. Ele não estava feliz. Porque a carne sofre as consequências, não é só a carne, é a própria alma, né? Das injustiças do mundo. Na igreja, quando eu digo não tem injustiça, é porque ela vai ser reparada. Mas o mundo é injusto o tempo inteiro com os da fé. Nunca podemos esperar a justiça do mundo e confiar na justiça do mundo. Eu não confio. Eu falo abertamente. Só confio em Deus. O juiz perguntou para mim, o senhor sabe que o repórter, semana passada, na audiência, o juiz falou, o repórter, ele tem a independência, o senhor sabe, né, seu pastor Valdemiro? Eu falei, sei, tem a mesma independência que eu tenho pela Constituição. Ela vai até onde eu esbarro no direito dos outros, aí ela para. Eu falei para o juiz, aí balançou a cabeça e concordou comigo. Não sei se o meu advogado gostou de ouvir eu falar isso, mas eu tive que falar. O senhor tem consciência que o repórter tem independência? Claro que eu tenho consciência. Claro que eu tenho. Independência, liberdade. Vai até entrar na do próximo, do outro. Entrou, para por aí, porque aí está errado. E ele concordou comigo, o juiz. Isso aí não precisa ser advogado para saber isso. Não tem essa, só faltava essa. Então tinha que ser uma lei para cada um. Lei para repórter, lei para pastor, lei para obreiro, lei para pedreiro, lei para médico. Não, lei é lei, é igual para todos, acabou, ponto. Lei é lei, não é preciso ser instruído para saber isso. Que história é essa? É repórter, tem liberdade e independência, tem como eu tenho, até esbarrar no direito dos outros. Falei para o juiz. E ele concordou comigo. E o repórter estava lá do lado. Estava lá, da Veja. Que é o que me acusa. Aí simplesmente eu pedi o quê? Falei, eu tenho a perícia aqui da Polícia Civil. Eu quero, excelência, solicitar a perícia judicial sobre o vídeo da semente. Ele falou, será concedido, o juiz falou, será concedido. Será feita a perícia. Pronto. A da polícia já está a meu favor, que o vídeo de não sei quantos minutos, não, diz que chega a quase 40 minutos. Foi resumido em 3. Para você resumir um vídeo de 40 em 3, você põe a palavra que você quiser na boca da pessoa. Eu dei até o exemplo. Está gravando aí, ó. Eu odeio Satanás e amo meu Deus de paixão. Aí tira o odeio Satanás e põe para Deus. E o amor você põe para o diabo. É assim. Edita. E pior que foram grosseiros ainda. Eu ainda falei, eu falei lá também. Eu falei, pelo menos, eles deveriam, já que dispomos de tanta tecnologia hoje, falei lá na audiência, já que dispomos de tanta tecnologia, deveriam ter feito a coisa com mais habilidade, sei lá, técnica, a coisa grosseira, está se vendo que editaram. E vai ser provado na justiça aí que eles editaram. E eles vão pagar o preço. O que estão cobrando de mim, eles vão pagar. Vão pagar. Eu não vou botar tapete para sacerdote de Satanás, da sinagoga de Satanás. Não vou botar. Quem tiver medo, que fuja. Eu não vou botar. Eu não. Eu não estou preocupado com a minha vida, não. Não estou preocupado. Jesus falou isso aí. Aliás, se você é chamado para a obra e se predispõe a fazê-la, você tem que esquecer a sua vida. Porque quem ganhar a sua vida, perde. Quem perder a sua vida, ganha. Amém? Continua, filha, por favor. Cadê a menina? Vai. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino,
não verei mais o meu rosto. Não vereis mais O meu rosto. o meu rosto. Que coisa triste. Era uma despedida ali, ó, de Paulo. Ó. Onde ele foi se meter? Ó? Lá na Ásia. Campo minado. Vocês não vão ver o meu rosto mais. O povo ficou muito triste. E ele, pelo jeito, ia de casa em casa pregando o evangelho. Já pensou? Se você tiver 1000 membros na sua reunião lá, se eu botar você para pregar para 50, você vai reclamar. Olha que injustiça. Isso porque você tem arrozinho quentinho com feijão, ovinho frito na hora, hein? Caipira. Que lá no interior tem ovo caipira, quando eu vou para lá. E o pobre coitado, e o Paulo, mas também imagina, rapaz, você imaginou a coroa do Paulo hoje? E ele viu a coroa e falou, ó, tem uma coroa me esperando, o Carrasco molava o machado. Ele, em vez de ficar olhando o machado do Carrasco, ele estava pensando na coroa e falou, tem uma coroa me aguardando agora. Não falou ou não falou? Falou ou não falou? Então, é isso. Vocês não vão ver mais o meu rosto, ele falou. Ele sabia que cadeias e tribulações aguardavam por ele. Ele não costumava gastar o tempo da oração pedindo para evitar isso. Não. Ele investia. Você pode ver que ele pede oração não para evitar as cadeias, as tribulações. Ele pede oração para que sejam abertas as portas do Evangelho. Não é isso? Ele pede, ore para que Deus abra as portas do Evangelho. Ele vai evitar a cadeia. A gente ainda fica, eu fico meio aperreado. Às vezes eu falo com os bispos, quando eu lembro, né? Rapaz, vou enfrentar um tribunal essa semana aí, um fórum, audiência, ora por mim. Mas Paulo nem chegava a isso, não. Também se ele fosse fazer isso aí, ele ia pedir oração, mas para quê, né? O que ele tinha na vida era isso. O lazer de Paulo era a cadeia. Quando ele estava fora do altar, ele estava na cadeia. E você vê, nós estamos nós somos a igreja de Cristo, não tenho dúvida disso. Só que nós somos tão vulneráveis, tão pequenos, que até uma transferência do Estado já mexe com a gente. Tem bispo que chega a declarar, eu não sou bispo de região, eu sou bispo de Estado. Olha, jogador de seleção. Você sabia que já ouve isso aqui? É complicado, rapaz. Quando eu escuto isso, às vezes eu acho que é brincadeira, mas depois eu vou apurar. Deve ser brincadeira, deve ser piada, isso aí. Deve ser piada. Porque o sujeito pregava de casa em casa, mas só que não é Valdemiro, não é apóstolo Paulo. Eu, se eu vivesse na época de Paulo, acho que talvez ele me botasse para fazer as comidas dele, porque ele viajava muito pelo mar, fazer muqueca. Eu só ia servir para fazer a muqueca dele. Mais nada. Porque o sujeito... Rapaz. E ele pregava de casa em casa. Que privilégio também, né? Para dar uma família com 10, 15 pessoas. O Paulo todinho para eles, a noite inteira, ele pregando. Que privilégio, era fogo, era tudo que... Ali via fogo, mas não é que nem esses de hoje, não. Esses de hoje viu uma bactériazinha num graveto e desce do monte pulando, eu vi fogo. Eu estou falando a verdade, eu conheço essa história aí, rapaz. Acerta meu pé, rapaz. Não. O bispo Valdinei, meu irmão, e meus irmãos, Nicanor, e mais um outro na época, Valmir, eu queria que o senhor fosse com a gente no lugar para ver fogo. Eu falei, rapaz, fogo eu já vejo aqui em casa mesmo, mas eu vou. Aí estamos lá orando, quando, de madrugada, o senhor está vendo ali? Eu falei, estou. Isso é um graveto, isso é uma bactéria que tem no graveto que acende de noite, ilumina de noite. Você deve saber disso aí.
Aí eu peguei, passei a mão assim, ficou tudo na minha mão. Falei, olha o fogo aqui, ó. É, tipo uma lavazinha, uma coisinha. Falei, Jesus Cristo. Aí eles aprenderam. Falei, você foi muitos anos, muitos anos. É fogo. Eu falei, engraçado que geralmente o fogo vem do céu, esse aí veio de baixo. Que coisa errada. É que nem o fogo de fogão, né? O de fogão é por baixo, né? O de fogão é por baixo? Pelo amor de Deus, se orientem, rapaz. Agora, esses homens que eu estou falando aí, Paulo, a labareda saía na boca dele. Que unção, hein? É a entrega. A unção é assim, é o valor que você dá para ela. Entendeu? E Paulo estava profundamente chateado, triste, amargurado, porque não tem jeito, você é do ser humano. Cristo, Jesus Cristo, que foi gerado pelo Espírito Santo, sendo Deus, Filho de Deus, herdeiro, teve amarguras, teve tristezas, e muita tristeza. Imagina o coitado Paulo, né? Coitado assim, né? Que comparando comigo, né? Coitado sou eu, né? Mas ele sofreu, ele sofreu. Ele falou, vocês não vão ver mais o meu rosto. Imagina, desenvolveu aquela paixão pelo povo, né? Imagina despedir assim do povo, não é verdade? Seria mais ou menos eu chegar para o povo no domingo de manhã e falar, gente, hoje é o último dia que vocês vão ver meu rosto. Que eu vou ser botado na solitária e ninguém vai ver mais meu rosto. Até morrer. Mais ou menos isso aí. Imagina como é que o povo ficou, o povo do Paulo, as ovelhinhas dele. Mas olha o ensinamento, continua, filho, por favor. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Todo o quê? O desígnio de Deus. Vai. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Amém. Que perigo. Aquelas ovelhinhas que você tem lá, seja meia dúzia ou seja 1000, aquilo lá não é seu. Não é seu. Aquilo lá é propriedade exclusiva do mestre, ele comprou com o sangue dele. Aquelas ovelhinhas, maltrata as ovelhinhas para você ver? Maltrata. Né? Porque esse aqui é perturbado, que aquele outro é não sei o quê. Você está xingando as ovelhinhas compradas com o sangue do mestre? É? Tá? Está maltratando as ovelhinhas compradas com o sangue de Cristo? Paulo falou, atendei por vós e por todo o rebanho, cuida da vida de vocês e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Não amaldiçoa o lugar para onde você é mandado, que é o Espírito Santo que está te constituindo sobre aquelas ovelhas que foram compradas e pagas com o sangue precioso de Jesus Cristo. Aí ele diz assim, eu sei que depois da minha partida, ele era uma espécie de guardião da igreja. Olha só, continua, filho, por favor. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Eu que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça,
que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Eita Deus! Que luta! Quantos anos você tem, filha? 25. Parabéns. Pode sentar. É natural o nervosismo. Eu, quando era jovenzinho, lá em Juiz de Fora, eu ia pregar. Quando eu terminava, o fio do microfone estava enrolado até o pescoço. A bispa lembra disso aí. E sujava, eu tinha uma calça preta, Oliveira, lembra? Sujava a roupa preta e a branca. A preta sujava, porque o chão era sujo, o piso. Aí o fio ficava arrastando no chão e passava na roupa da gente. Que coisa, o nervosismo. Então, quando eu chamo vocês assim, eu sei muito bem que não... Quer dizer, hoje eu não ligo mais também, né? Mas não é fácil. O advogado, uns 2 advogados, apóstolo, quer alguma orientação? O juiz vai perguntar, eu falei, não, vai perguntar o que ele quiser. E pode ser onde for também. E pode ter 1.000, 10.000. Chega um momento na vida da gente que o próprio Deus nos prepara, e isso aí requer tempo também, não é da noite para o dia. Então, eu tiro o chapéu quando a pessoa consegue, em público, assim, ao vivo, levar até o fim, né? Mas é interessante que a preocupação de Paulo, que estava para ser preso e receber muitas tribulações, acusações mentirosas, ser condenado, ele ia ser condenado ali. Próximo passo eram as ovelhas. A preocupação era com as ovelhas e com os pastores, os bispos. Cuida de vocês e cuida do rebanho. E fez questão de deixar claro que o rebanho não é nosso. O rebanho foi comprado, não com prata ou ouro, né? O rebanho foi comprado com o sangue precioso de Cristo. Se você roubar o rebanho, ou proceder de forma injusta com o rebanho, você simplesmente vai estar banalizando, negligenciando o sangue de Cristo, e você perderá a sua salvação por causa disso. Porque é o sangue de Cristo. Quando você vê uma ovelhinha, você tem que lembrar disso aí, ó, Jesus pagou. Essa aí foram umas 10 gotas, a outra 30 gotas, a outra uma gota, mas comprou. Ele comprou, é dele. E eu e vocês somos privilegiados, porque nós fomos eleitos para administrar o que Cristo tem de mais precioso, que são as ovelhinhas dele. Você já parou para pensar nisso? Que coisa. E aí, do outro lado, contra nós tem o quê? A sinagoga de Satanás. Quer entrar, quer fincar o trono dela. Você sabia que eles querem fincar o trono dentro da igreja? Né? Eles querem fincar. Satanás quer botar um núcleo aqui dentro. Ele quer botar um núcleo dentro da igreja. E aí, no meio dos pastores, tem aqueles que cometem os deslizes, que enganam, e pensam que vão passar impune. Pastores e bispos, né? Pensam que vão passar impune. Não, porque
Você simplesmente está indo contra o que Cristo ensinou e fez e estabeleceu. Já é privilégio demais cuidar das ovelhas compradas com sangue. É privilégio demais. Espero que você tenha essa consciência. Antes de fazer qualquer besteira e roubar aquilo que sai das ovelhinhas que são patrimônio, propriedade exclusiva de Deus. É isso. Então, o Paulo, ele fez algo que nenhum outro apóstolo fez. Aí ficou para trás tudo aquilo que ele, por zelo, praticou, né? Prendendo cristãos. Jesus falou, quando chamou, falou para Ananias, vai lá e tira a cegueira dele e batiza ele, que ele vai ver como é que tem que padecer agora, sofrer. Por mim. Eu e você não fomos chamados, é porque nós somos muito abençoados mesmo. Mas nós não fomos chamados para ter alegria, não. Nós fomos chamados para sofrer. Você sabia disso aí? Dor. Gerar as ovelhinhas de Cristo, pelo sangue dele. É a mesma coisa que dar a luz. Parto normal. Quem deu a luz em parto normal aqui? A bispa deu. Quem mais? Eu não tinha dinheiro para pagar cesariana na época. Estava caro. É verdade. Homem não adianta nem perguntar, porque não sabe. Você não sabe o que a mulher passa. E esse é o mês da mulher, hein? Você não se mete com ela. Não tem meio do homem, não? Eu vou arrumar então. Hein? Meio do homem tem que ser aquele mês onde dá mais peixe no mar, entendeu? E o pior é que é esse mesmo mês também, sabia? Mês de março, sabia? Lá pelo menos no Ceará, né? Nessa época, ou de boi gigante. Tem que arrumar entendeu? Tem que Mas é o mês da mulher, rapaz. Dia 8 foi o dia da mulher, né? Hoje é 9 é 10. Mas a mulher sabe o que é padecer. E eu e vocês, nós geramos ovelhas assim com dores. Não é física, né? Mas é na alma, é pior ainda. Dor física eu meio que me acostumei assim ao longo da história, tá? A maneira como eu fui criado. Toda hora tinha um desastre no negócio, então. Às vezes eu vou chegar. Eu me lembro que uma vez eu cheguei ensanguentada, bispo. O que houve? Meu Deus, senta aí. Fica tranquilo. Eu vou ter que voltar. Eu vou ter que voltar a continuar a minha atividade. Isso é normal. O sangue descendo assim. Aqui na Facãozal, o sujeito costurou meu pescoço. Você vai ficar aqui. Eu falei, eu ficar aqui, termina logo, eu vou rapaz fora daqui desse hospital. É ruim de eu ficar, hein? Não, você fica aí, conversa, rapaz. Vou ficar aqui no hospital? Não vou nada. Então você fica em repouso, hein? Falou para a bispo, vigia ele, vigia o quê? Ela dormiu. Aí não aguentou, depois dormiu, eu fiquei acordado. Eu rapei fora para a igreja na terça-feira, acho que eu nem sei se ela veio. Você lembra disso aí? Eu quero saber, porque naquilo lá não é nada não. Um pescocinho a mais, a menos, né? Uma pancadinha. Mas é assim, no passado o preço era pago de forma diferente. A gente não foi acostumado a isso, infelizmente. Mas ainda há tempo, né, de se aprender. Não se rebele ou se sinta injustiçado por qualquer adversidade. Porque o que eu e você passamos não chega nem perto do que passaram os apóstolos no passado. Nada, 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 nada. Duvido que Paulo andava bonitinho assim, ó. É ruim, hein, coitado. Você acha que Paulo tinha
funcionário fica puxando a vela, virando a vela, o vento está vindo, o vento mudou, hein? É ruim, hein? Eu fui me meter uma vez, eu ganhei um barco a vela, lá no Ceará, foi no Ceará, no Pernambuco, né? Pernambuco. Foi o Flávio que me deu, aquele moço lá. Aí eu fui me meter, para quê? O vento mudava, estava eu mais uns dois, rapaz. O vento mudou. Jesus Cristo. Vocês, o pessoal velejando, já viu como é que é, né? Falei, como é que eu vou pescar nesse negócio? Amarra esse negócio aí, amarrei. Como é que eu vou pescar? Dizendo, não deixa de pescar não, pai. Falei, ô louco, meu. O Paulo passava pior. Não, mas o que eu ganhava é moderna, de fibra. Não dá não. Só que o meu era vela mesmo, de verdade. Você puxava um fiozinho, ela virava. Falei, mas como é que esse homem, como é que esse pessoal navegava? E ele teve naufrágio também, né? O homem sofreu. Você sabe que ele passou por tudo isso por nossa causa, né? Nós somos frutos do ministério dele. Quem sabia? Nós somos gentios. Somos frutos. Daqui a uns anos alguém vai dizer que é fruto do seu ministério, do meu. Você sabia? É. Já tem gente que fala, né? Já tem gente que fala. Mas normalmente é quando a gente morrer que vamos botar lá em Cineira, vamos botar uma rua assim, ó, Rua Valdemiro Santiago. Lá em Cineira só tem, lá tem 3 ruas na minha cidade. Espero que tenha uma rua sem saída. Essa daí, se é sem saída. Então, eu e você somos cercados de privilégios, embora tenhamos problemas. É que nós não somos preparados como aqueles. Se esses citados tivessem tido o padrão de vida que eu e você temos, eles iam falar, meu Deus, tem coisa melhor do que ser pastor, mesmo com alguns problemas, comparando a dor e a amargura e a frustração e a vergonha. Né? Imagina a notícia correndo, Paulo é ladrão, é assassino, é não sei o quê, é não sei o quê. A gente fica vendo acusações contra terceiro, contra outros, e a gente fica injuriado. Não é verdade? Imagina a gente passando por isso. Né? Eu, quando eu vejo lá assim, o sujeito chega lá, um ator, o Bolsonaro é um genocida. Eu falo, meu Deus do céu, esse é um país sem lei. E os sujeitos têm consciência de que está mentindo, ele está fazendo aquilo ali, é politicagem que ele está fazendo. Porque ele sabe que a pandemia no mundo inteiro, estou dando exemplo, eu fico chateado com esse negócio. Mas o sujeito, fizeram uma brincadeira com ele uma vez, e botaram lá os notáveis, né? Ele estava entre os notáveis, botaram lá, Bill Gates, mente brilhante, não sei o que lá, mente, não sei o que. Aí botaram ele, mente pra caramba. É mentiroso, o cara é mentiroso. Cachaceiro, mentiroso. Aí, é o genocida. Que genocida? E quem é genocida na Rússia, nos Estados Unidos, na China? Porque isso é no mundo inteiro o negócio. Mas aí tem aquela parte que tem a mente fraca, vai e embarca na onda do mentiroso. Então é complicado. É injustiça que a gente vê, mas... Né? Eu vou ser sincero com você, se eu tivesse a oportunidade que eles têm também, que o presidente tem, eu entrava em rede, em cadeia, rapaz, você já imaginou? Imagina eu com o direito de entrar em cadeia. Você está doido? Eu já ia entrar com o relatório do mensalão, da Lava Jato, da podridão, e mandar levantar quantos morreram na saúde pelos bilhões desviados. Para ver que pandemia maior do que essa, isso é um câncer.
A corrupção é um câncer, a roubalheira é um câncer, mata mais que qualquer pandemia. E nem máscara usaram de vergonha, esses bandidos. Se fosse eu já falei, presidente, isso aí. Se sou eu ia botar uma equipe, levanta aí, meu filho. Esses tantos bilhões aqui, quantos hospitais teria construído? Ia mostrar aqui, ó. Esse monte de estádio, elefante branco, estádio de futebol que construíram. E ninguém usa. Tudo para desviar e lavar dinheiro. É isso mesmo. Rapaz. E olha que eu sou da roça, hein? Mas é isso. É a igreja de Satanás contra a igreja de Cristo. Sinagoga de Satanás. Se você for observar e olhar a geografia e história, você vai ver que não foge. É tudo bíblico. Jesus falou para o João assim, ó, escreve uma carta à igreja de Esmirna, que é lá do ladinho. E Esmirna praticamente pertencia à grande Éfeso. Tipo assim, Osasco para São Paulo. Escreve lá a igreja de Esmirna. E diga que... Eu posso ler lá, o diretor? Olha lá. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Tal coisa. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram o quê? E não são. Sendo antes o quê? A igreja de Esmirna era de Satanás? Não, né? Dentro dela se instalou o quê? A sinagoga de Satanás. Aí eu pergunto para você, ao longo da história, prevaleceu a de Cristo, lá em Esmirna, ou a sinagoga de Satanás prosperou? Prosperou a sinagoga de Satanás. Porque a prosperidade da igreja de Cristo não depende dele. Depende de nós que fomos chamados. Se quando Paulo partiu tivesse saído um outro Paulo, e depois mais outro, e mais outro, e mais outro, a sinagoga de Satanás teria se tornado extinta. Pode ver a preocupação dele, ó. Na minha partida vai aparecer um monte de bandido no meio de vocês. Olha lá. Olha lá. Ele não usou essa palavra bandido não, né? É lobo? Lobos vorazes? Você conhece um pouco da fauna? Quem conhece do mundo animal? Quem conhece mais ou menos? Cita aí 3 animais bandidos da fauna, vai. A hiena é uma espécie de Alibabá, de pé de cana que dirige a nação. Vai. Cuida do Banco Central, cuidava na época. Rapaz, essa se eu falasse aí em cana. Lobos. O lobo, a raposa, eu já vi lá no sítio as raposinhas, os lobinhos. Ele fica esperando o leitãozinho passar, os porquinhos. Pega o porquinho vivo e sai carregando. Essa porca não corre. Bicho é pitubado. Come vivo, não mata, né? A hiena faz isso também, a hiena vai comendo vivo, né? Hiena, bandido lá no meio. Lá. Hiena, lobo, raposa, mais o quê? Morcego não, né? Morcego não é não. É?
lobos vorazes. Às vezes o sujeito, ele está no meio dos pastores, travestido de pastor, mas ele é o quê? O lobo. E quando não se revelar, ele vai ser pastor, mas é claro que vai chegar o momento. Porque tudo no lobo, o lobo pode disfarçar, mas tudo no lobo é diferente. Vai chegar a hora que não tem jeito. Entendeu? O lobo, ele não defende as ovelhas. Você sabia disso, né? O pastor defende com a vida. Amém? É isso. Só que você que é pastor, você não pode ter medo do lobo. Você tem que cuidar do seu rebanho. Amém? Cuida dele. Mas isso aí é histórico, né? Que bom que eu e você fomos alcançados pelo Evangelho de Paulo. Porque lá na Ásia parece que não prosperou muito o ministério dele, não é verdade? Na época sim, mas depois não deram continuidade, né? Mas aí chegou para nós, né? Nós assumimos o lugar dele, né? Paulo deve olhar para nós assim e falar, meu Deus, estou doido para achar um que nem eu lá no meio, mas está difícil. Mas quem sabe juntando todo mundo aqui não dá um Paulo. Se der, já dá bom, sabia? Se juntar todos nós aqui der um Paulo, já tá bom, não dá não? Solta nós aqui dentro da China, para ver se a gente não dá uma mexida aqui no negócio. Está sendo morrer todo mundo enforcado, né? Mas é isso.